cortisol, a adrenalina. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, quem não perdoa tem mais cortisol no sangue. Reduz a imunidade. A imunidade baixa. O cortisol baixa a nossa imunidade. Aumenta a pressão arterial. Então, quem não perdoa tem mais chance de ser hipertenso. Nós, médicos, finalmente entendemos que somos corpo, mente e espírito. E esta é uma tríade inseparável, indivisível. Nós não temos como separar. Doenças da alma influem no corpo e vice-versa. Agora, nós médicos somos meio atrasados e demorados para tomar essas decisões. Essa é uma frase do Platão, 400 anos antes de Cristo. O maior erro dos médicos é tentar curar o corpo sem procurar curar a alma. Entretanto, corpo e alma são um e não pode ser tratado separadamente. 1.500 anos nós levamos para entender isso. Desculpem. Não perdoar é uma doença da alma. Importante geradora de doenças do corpo. Vocês conhecem doenças da alma? Raiva, inveja, vaidade, depressão, pessimismo, egoísmo, tristeza, ódio, culpa, ressentimento. Bom, aqui vocês já têm o título dos próximos seminários. Nós vamos ter que atuar em cima de cada um, porque para viver muito tem que corrigir isso aí tudo. Raiva é uma forte doença da alma. Há pouco tempo, coisa de 5 anos, a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, comprovou que os raivosos explosivos desenvolvem mais doença coronária do que os introvertidos, aqueles que põem tudo para dentro, e que todo mundo dizia, não, o engolidor de sapo morre antes, porque esse tem mais problema. Não, ao contrário, a raiva explosiva é mais nociva ao coração. Depressão. Depressão vem aumentando entre os países desenvolvidos. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que no ano 2025, depressão será a segunda causa de doença no mundo, logo depois de doença cardiovascular. É inacreditável. Depressão é uma das doenças da alma geradas pela falta de perdoar. Que mecanismos biológicos existem? Não perdoar aumenta a secreção de cortisol, como eu falei, ativa estresse, raiva, emoções negativas. E mais, perdoar faz o efeito contrário, reduz a produção de cortisol, reduz o estresse, reduz a agressividade e a hostilidade. Não perdoar faz mal à saúde. Não perdoar gera estresse com todos os seus efeitos físicos, ato de não perdoar correlaciona diretamente com raiva, não perdoar e raiva são irmãos, andam juntas. Raiva e hostilidade são geradores de doença cardíaca. Aí vocês já entenderam por que eu estou aqui, e junto com a Karen, propondo a vocês esse seminário. Nós estamos propondo saúde para vocês. Níveis elevados de cortisol prejudicam o sistema imunológico. O auto-perdão, quando eu me perdoo das minhas faltas, depois de ter pedido perdão ao meu próximo, eu aumento minhas células T, são os linfócitos T, que são as células de defesa, que ativam o nosso sistema imunológico. Quando nós transplantamos, nós usamos ciclosporina, esses bloqueadores imunitários, que são para bloquear justamente as células T, que são as células que nos defendem. Pois o ato do auto-perdão aumenta o número de células T. E fica difícil eu fazer qualquer apresentação aqui sem mencionar contribuições de uma pessoa que está aqui presente. E já apareceu o nome dele em 2 slides. O Dr. Everett Worthington, que é o maior produtor de informação sobre perdão e saúde no mundo hoje. Está sentado aqui, por favor. Professor, levante. Centenas de trabalhos publicados, dezenas de livros. Eu tentei traduzir um para trazer hoje aqui. Infelizmente não foi possível pela exiguidade do tempo, mas ele promete que o próximo livro dele, que vai ser lançado no final do ano, que chama Perdão, Forgiveness and Health, Perdão e Saúde. E eu me comprometo em traduzir e trazer a vocês no início do ano. A neuroanatomia do perdão.
Como é que acontecem as coisas no perdão? Pois agora existe a ressonância nuclear magnética que ativa essa funcional, que ativa, enquanto a gente vai pensando, ativa áreas do cérebro. Então, tem coisas fantásticas sendo descritas. A atividade cerebral de perdoar ocorre nas mesmas áreas das emoções positivas, empatia, amor, a oração, é a área parietal que é ativada. Então, observe, fantástico. Essa área parietal aqui é a responsável pelos sentimentos positivos. Essa área é dos sentimentos agressivos. Bom, realmente é uma bênção perdoar, porque ativa as áreas certas. Por exemplo, um outro trabalho. Receber um pedido de perdão ativa as mesmas áreas que perdoar. Então, é outro trabalho que também define claramente isso. Efeito sobre a saúde. Perdão e saúde. Isto é do Guia de Saúde da Mayo Clinic, aquele grande hospital americano. E eles dizem que o perdão traz relações interpessoais mais saudáveis, maior bem-estar espiritual e psicológico, menos ansiedade, estresse e hostilidade, pressão arterial mais baixa, menos sintomas de depressão, menor adição a álcool e drogas. Só isso aqui já justifica toda a nossa atividade em relação ao perdão. Perdão e qualidade do sono. Um belo trabalho feito com 227 estudantes de uma universidade americana mostra o quê? Perdão reduz a ansiedade, a depressão e melhora o sono, pois anula sentimentos negativos de raiva e ressentimento. Perdão no trânsito. Esse é um belo trabalho feito com 612 motoristas eslovacos e tchecos. Eu achei muito interessante a Tchecoslováquia estudando esse problema. Foi apresentado numa revista americana, norueguesa, né? E então o que diz esse trabalho? Motoristas com personalidade mais associada ao perdão apresentam menos disputas no trânsito. Fantástico. Aqui em Porto Alegre nós precisamos muito dessa gente. E agora, o dado mais importante: não perdoar aumenta a mortalidade, reduz a longevidade. Um belo estudo feito recentemente mostrando que a ruminação do ressentimento aumenta a mortalidade. São 1.232 indivíduos acompanhados ao longo do tempo em que se observa que os que perdoam, e hoje já existe uma escala de perdoadores e não perdoadores, uma escala científica já aceita e comprovada com essa característica. Efeitos sobre o coração. Perdão e ativação cardiovascular. Um estudo feito com estudantes universitários. A ruminação do ressentimento, além do estresse, aumenta a pressão arterial, hipertensão. Mas, perdão, adrenalina e trabalho do coração. O perdão esteve associado a menor frequência do coração e trabalho do coração mais tranquilo, ou seja, menos consumo. O coração consome mais quando é usado. Bom, abaixo a ruminação de ressentimentos. Essa é a minha mensagem. Vamos acabar com a ruminação de ressentimentos. O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro